Shabbat Shalom a todos. Nós vamos hoje falar sobre a Parashá Kitissá, ok? Que significa então levarás. Nós vamos começar, irmãos, falando sobre alguns assuntos muito interessantes aqui, e nós vamos precisar parar para entender algumas coisas que o Senhor tem na sua palavra. Nós vamos começar assim: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Vamos prestar atenção nisso, irmãos. Aqui vai haver uma contagem para saber a soma do que tem no acampamento de Israel. Mas essa contagem, ela carrega um outro significado, que está escrito aqui: o resgate da alma. Isso é muito interessante, irmãos, porque a palavra resgate aqui, koper, em hebraico, significa, além de resgate, uma dádiva para obter favor. E essa palavra vem de uma raiz hebraica que significa cobrir, ocultar, ou cobrir o pecado. E aqui a palavra para alma é nefesh, que fala da vida, da alma, da criatura, da mente, dos sentimentos das pessoas. A Torá está nos mostrando como fazer para que seja resgatada a nossa alma. Tem alguma coisa que vocês viram nessa passagem aqui que é interessante, que pode ser destacada na questão do resgate da alma? Quem é que vai ser resgatado da alma aqui? Vocês leram o texto da Torá, né? Quem vai ser resgatado da alma? Os homens. Aqui não entra a mulher. Os homens de 20 anos para cima. Eu não sei se você parou para pensar na necessidade que há de que o homem tenha a sua alma curada. E por que isso? Porque nós homens somos os sacerdotes dos nossos lares. Você já imaginou um sacerdote imaturo com a alma daquele jeito, desobediente, o mal que ele pode causar na família e nos descendentes? Aqui a Torá está dando para nós uma prerrogativa interessante, que eles deveriam passar por diante de um pessoal que iria contá-los. Mas como que vai contar? Eles vão colocar uma moeda de meio shekel. Por que uma moeda de meio shekel? Por que não é um shekel inteiro? Porque aquela pessoa está incompleta. Pare para pensar uma coisa, irmãos. Quando que um homem está completo? Segundo a tradição judaica. No microfone, por favor. Irmãos, quando você for falar, é microfone, tá? Por favor, deixa ligado. Quando ele tem sua esposa, ele está completo. E aqui ele vai passar, mesmo os casados, dando meio shekel, porque ele está incompleto. Mas está incompleto por quê? Porque a sua alma precisa ser curada. Quantos medos, quantos males nós carregamos desde a nossa infância lá atrás, e não permitimos que o Espírito Santo cure. Nós nos escondemos atrás de algumas coisas. E aí, irmãos, tem uma série de coisas que é muito interessante aqui. Nós precisamos, irmãos, contribuir, cada um de nós, com a nossa cota de conhecimento, sabedoria, discernimento e entendimento para o bem-estar do mundo. Se nós que temos o Senhor não fizermos essa contribuição, a minha pergunta é: quem fará?
Você acha que as pessoas que estão lá fora têm condições de contribuir com alguma coisa? Portanto, há uma necessidade de nós termos as nossas almas restauradas. Então, quando isso era levado diante do sacerdote, aquela moeda de meio shekel, né? Ela era uma oferta ao Senhor. E ela iria servir para quê? Alguém sabe? Pega o microfone e fala, por favor. Pega o microfone e fala, por favor. Para cuidar do quê? A casa do Senhor. Vocês estão entendendo isso? O homem que está ferido vai dar a moeda e aquele dinheiro vai cuidar da casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor hoje? Somos nós. Você está entendendo que aquela moeda voltava para ele mesmo? Aquela oferta que ele estava dando revertia para ele mesmo. O Espírito Santo iria habitar nele e transformar a vida dele. Pense nisso. Pense em coisa tremenda. É esse princípio da Torá. Para que a nossa alma seja curada. Quanto, irmãos, nós estamos precisando de cura da alma? Quanto nós estamos precisando de olhar para frente e falar assim, Senhor, eu vou fazer, porque eu creio que o Senhor vai me dar a vitória que eu preciso. Mas nós não podemos ficar nos escondendo atrás dos medos que nós temos. Sabe de uma coisa, irmãos? O diabo ele faz uma coisa para travar a vida das pessoas. Ele joga medo. E quando ele joga medo, via de regra a pessoa trava. Você quer ver uma situação interessante? Você chega em qualquer lugar onde tem uma aglomeração de pessoas, pega um rato de brinquedo e joga. Você vai ver o que vai acontecer. A correria. E gente gritando, e gente pulando. Se tiver sentado em mesa, a mesa vai voar, a cadeira vai para todo lado. Aí eu te faço uma pergunta. Por que as pessoas têm medo de um ratinho? Barata, lagartixa. A pergunta é: por que as pessoas têm medo disso? Porque de alguma forma Satanás marcou lá na alma dela, na emoção dela, o momento em que isso aconteceu, e ela continua carregando aquele medo até os nossos dias. Aí eu faço uma pergunta para você: você é maior que um rato? É ou não? Sim ou não? Sim. Você é maior que uma barata? Sim. Você é maior que uma lagartixa? Sim. Por que você tem medo deles então? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E eu não estou falando de mulher, não. Tem homem que tem medo de rato, tem homem que tem medo de barata. Homem que se vê lagartixa, então o cara some no espaço. E por que isso, irmãos? Por causa dessas marcas que Satanás produz na vida desse ser, desse homem ou dessa mulher. Aqui a Torá está mostrando para a gente que existe uma oferta que se dá para a cura da alma. E essa oferta ela é revertida para a casa do Senhor. Lógico que aqui estamos fazendo uma contagem, é uma oferta simbólica. Entendeu? Mas é uma oferta que mostra o seguinte: eu não sou uma pessoa completa, eu preciso me completar, e para isso eu preciso me reconectar e fazer com que a minha alma seja restaurada diante do Senhor. Os irmãos entenderam isso? Não dá para a gente desenvolver isso agora. Eu, porém, gostaria de deixar aqui aberto para que nós possamos depois tratar desse assunto de uma forma mais profunda, falar só sobre a cura da alma e mostrar para os irmãos aquelas coisas que acontecem com as pessoas que estão hoje precisando de cura, mas não sabem onde buscar, onde procurar, que hoje estão incompletas justamente porque não conseguem dar um passo adiante por medo. Isso é uma coisa ruim. Como eu disse para você, o medo ele trava a vida de uma pessoa. Alguma coisa que precisa ser dita?
É só completar que esse meio século também representa que cada judeu sozinho só vale metade. Ele só fica inteiro quando ele se une a seu povo e ao seu Deus. Sim. Né? E às vezes a pessoa vai estar no mundo e tal, ela tá fora, tem um buraco na minha vida, tem um vazio. Então, e quando ela encontra o Eterno, encontra Yeshua, aquilo é preenchido, né? É verdade. Então, esse meio século também representa isso, né? De que eu preciso do outro. Sim. Vamos dizer aqui, porque a gente está falando de casado, né? Mas você também precisa, você não é uma ilha, né? Não. Eu já dizia, não é uma ilha, você precisa das pessoas para se completar. É verdade. E veja bem, voltando à questão de nós estarmos curados, como é que você vai apoiar seu irmão se você está doente? Então ele tem que se conectar com o seu irmão judeu, tem, mas você está curado para isso, irmãos? Se não estiver curado, está complicado, ok? Vamos para Êxodo 30, 18, quando o Eterno fala para Moshe: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Para que vai ter uma pia para lavar mão e pé no tabernáculo? Qual é o objetivo? Purificação. Mas aqui tem uma figura muito poderosa. Aqui nós temos a figura do quê? Da imersão, que o pessoal chama de batismo. Aqui, para se entrar na presença do Eterno, não dá para entrar de qualquer jeito. Então, quando nós queremos uma proximidade maior com o Hakadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, nós temos que estar externamente e internamente purificados. Tem que fazer imersão, irmãos. Tem que fazer. E a imersão tem que ser feita de forma correta. Pode fazer imersão em piscina? Pode fazer com aquelas gotinhas jogando em cima? Isso não é imersão, né? A própria palavra diz o que significa imersão. É o corpo estar todo debaixo d'água. E pela Torá, para que a imersão seja feita, tem que ser em água corrente. Ok? Então, tem que ser assim. E por que, irmãos? Porque existe uma figura de que os nossos pecados são lavados. E eles são levados para as profundezas dos mares. Porque todo rio termina onde? No mar. Ok? Veja só que interessante isso. O rio termina no mar. E os nossos pecados são lavados, vão para as profundezas dos mares, e lá o Senhor não se lembra mais deles. Olha que coisa tremenda isso, irmãos. Então, quando você pega a Bíblia e quando começa a conectar essas coisas, você vê que tudo aquilo que ela diz, ela aponta para uma realidade espiritual, mas que depende de um ato físico. Para que esse perdão possa ocorrer, é necessário que haja fisicamente esta manifestação de eu ir até um local, dizer que eu estou arrependido da minha vida pregressa, de tudo aquilo que eu fiz no passado, para que eu me torne uma criatura restaurada. Você não vai ser novo, você vai entrar num processo de restauração. Porque a palavra novo, irmãos, é uma palavra que no original é muito forte. O novo é aquilo que não existe. E quando se faz alguma coisa que não existe, isso é novo. Por exemplo, um celular. Um celular, eu posso dizer que ele é novo? Não, porque ele já existia em outra forma. Então foi um aperfeiçoamento de algo, foi uma restauração que foi feita e um melhoramento dentro da restauração. E quando a Bíblia fala de restauração, não precisa melhorar o ser humano, precisa trazer ele lá para o padrão de Adão. Mas para trazer para o padrão de Adão, muita coisa precisa ser curada e transformada. Então, obviamente, já haverá um melhoramento. Dentro da restauração, o melhoramento já está implícito. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando a gente para pensar sobre isso,
nós entendemos o seguinte: quando o Senhor começa um projeto de restauração na vida do homem, ele começa através da aceitação de Yeshua. Quando o homem recebe Yeshua, ele começa a ser restaurado, porque ele trocou de senhorio, ele saiu do senhorio das trevas para ir para o senhorio de Yeshua, que é a luz. E aí vai começar todo o processo. Então ele vai querer fazer logo depois o quê? A imersão. Ele vai dizer assim: eu quero mostrar para toda a comunidade que eu estou sendo uma criatura em fase de restauração. Então eu quero fazer o quê? Eu quero ir para o mikve, ou para um lugar onde eu possa fazer a purificação. E olha que interessante, na Torá, no verso 19, Aarão e seus filhos vão lavar as mãos e os pés. Por quê? As mãos estão ligadas àquilo que nós vamos dar, vamos oferecer ou vamos receber. E os pés, por onde nós vamos andar. Tem que ser caminhos de santidade. Quem roubava, não vai roubar mais. Quem enganava, não vai enganar mais. Quem batia, não vai bater mais. As mãos vão ser usadas agora para princípios santos. Os pés vão nos levar aonde? A outros lugares que não os lugares que nós frequentávamos anteriormente. Agora a pessoa não vai mais para balada, ela não vai mais se misturar com gente que fala palavrão, que faz coisas erradas. Os pés dessa pessoa vão levá-la para locais de santidade. Por isso que é importante, para entrar na presença do Eterno, os pés e as mãos têm que estar purificados. Os irmãos entendem isso? Então, isso é uma coisa muito extraordinária. Olha só, Rabino Shaul, lá em Romanos 6,4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pela imersão na sua morte, para que, como um ungido foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também numa vida restaurada. Os irmãos entenderam? Então, Yeshua começou a fazer uma coisa por mim, e eu fui sepultado na morte dele, através da imersão. Quer dizer, a imersão era uma figura da morte de Yeshua, e quando nós levantamos da água, é um símbolo da ressurreição, e agora nós podemos ter uma vida restaurada, nós vamos andar, nós vamos viver a partir de agora com um padrão de restauração. Vocês vão entenderam isso? Então o tabernáculo já vai mostrando isso para a gente. Quando nós damos um passo mais adiante, se tiver alguma pergunta, já sabe, levanta a mão aí. Quando nós damos um passo mais adiante, aí o Senhor, então na Torá, ele fala sobre as especiarias que vão ser tomadas para que se faça o quê? Para que são essas especiarias aqui? Para a gente fazer o óleo da unção. E você vai reparar uma coisa aqui, tá? Isso aqui é muito especial. Esse óleo não podia ser usado para outros objetivos. Pegou um óleo desse aqui, uma mulher fala assim: nossa, que é tão gostoso que eu vou passar no meu corpo para me embelezar. Um homem fala assim: eu vou passar em mim para me embelezar também, para mim ficar cheiroso. Não pode. Isso aqui é para ungir os objetos do tabernáculo, o que nos mostra uma coisa: tudo que é ungido pertence a quem? Ao Eterno. Rabino, eu vou ungir meu carro. Não vai não faça isso. Seu carro não vai ser mais seu, e o Senhor fala assim: entrega seu carro para fulano. Depois que você ungiu, você vai ter que fazer o quê? Entregar, porque não é mais seu. Aí eu vou ungir minha casa, aí eu vou ungir minha carteira de trabalho. Você está disposto a ir trabalhar onde o Espírito Santo te mandar? Tem esse detalhe. Os irmãos entendem isso? Então, quando nós pegamos um objeto, falamos assim: vou ungir esse objeto aqui, ele
passa a não ser mais propriedade nossa. Ele está à nossa disposição, mas não nos pertence. Então isso aqui é uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos crescer nisso aqui. Nós não podemos sair por aí no poste, cachorro, aquele monte de coisa. Não dá para a gente brincar com essas coisas, irmãos. Esse óleo aqui, depois ele vai ser derramado, sabe em quem? Reis, profetas e sacerdotes. Isso aqui é uma coisa muito séria. Não dá para pegar e fazer uma coisa dessa aqui e brincar com o Senhor. Não dá, a gente não pode usar isso aqui de uma forma irresponsável. Você vai perceber uma coisa: os objetos do tabernáculo, eles foram concebidos onde? Hã? Fala no microfone para me ajudar, para gente, todo mundo ouvir. No céu. Se eles foram concebidos no céu, aqueles objetos são sagrados. Por isso que eles serão ungidos. Os irmãos entenderam o peso disso? Vocês entenderam a responsabilidade que se tem? Por exemplo, quando se fala de uma menorá, você sabia da santidade da menorá? O altar de incenso, nós vamos falar da especiaria daqui a pouco, para fazer o incenso. Você entende que o altar de incenso, a menorá e a mesa dos pães da proposição, são coisas que foram concebidas na eternidade? Vocês entendem isso? Se são concebidas na eternidade, se foram concebidas na eternidade, são trazidas para nós. Olha só a importância da gente entender isso e tratar um objeto com o devido respeito. No caso, por exemplo, a gente ungiu o violão aqui na congregação. Claro que a gente não tem esse óleo porque ele nem pode ser usado por nós. Não. Mas ungiu esse violão. Ele nunca vai poder tocar música do mundo. Com certeza. A gente nunca vai poder dedilhar coisa lá fora. Sempre as coisas do eterno. Sim. Né? Porque depois que se separou, você também corre risco, né? De profanar aquilo que é santo. É esse que é o sentido. Porque às vezes a pessoa unge, mas quer usar também para o secular. Aí não dá. Vamos pegar esse exemplo da Rebeca aqui e falar de carro. Suponhamos que você ungiu o seu carro. Você não vai ungir. Eu peço que não, né? Por favor, em nome de Deus, não unja seu carro. Você ungiu o seu carro lá, você vendeu o seu carro. Aí a pessoa que comprou o seu carro vai usar seu carro não para coisas muito bacanas e vai levar outras, pega umas mulheres lá e vai levar para outros lugares para cometer adultério. O seu carro, então, está sendo um veículo para o pecado. O carro foi seu, porque ele foi entregue ao Senhor. Mas depois que você se desfez dele, uma outra pessoa vai usar ele para o mal, que é o que a Rebeca está falando, vai profanar algo que era santo. Você entendeu o perigo que a gente corre? Você entendeu o risco que se corre? Por isso nós temos que ter essa expertise, vamos dizer assim, de não irmos além daquilo que está aqui. Tem um princípio aqui, tem um princípio. Eu tenho que manter a santidade daquilo que é santo. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu me relacionar com as coisas da casa do Senhor. Porque cada um desses objetos aponta para quem? Para Yeshua. Então eu não posso pegar um objeto desse e usar de qualquer forma e fazer de qualquer jeito. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter critério para usar esse tipo de objeto. Vou colocar um ponto aqui que na verdade lá na frente vai ser ungidos e enfermos. Mas só que primeiro, não é com esse óleo que está aqui, porque nem a pessoa que faz o óleo pode usar. Sim. Porque senão ela morre, né? Estipado aqui, né? E lá era comum ungir a cabeça. Porque você está em jejum, aí para você não ficar muito abatido, você vem, põe óleo na cabeça. Ela está ungir, porque é untar, né?
né? Não pode fazer Que isso. não é o sentido disso. A Bíblia não é isso, né? Não. Não é desse sentido. Até a Rebeca levantou um ponto interessante, eu quero esclarecer aqui. Na Brit Hadashah, na época de Yeshua, irmãos, as pessoas chegavam na sua casa. Qual era a forma de você receber? Como você recebe a pessoa? Você dá uma bacia para ela lavar as suas mãos e os seus pés, e azeite, você vai ter que ter azeite para ela passar no cabelo, porque ela estava chegando de onde? Da rua. Não tinha asfalto, está tudo empoeirado. Então, o que o azeite faz? Para dar uma ajeitada no cabelo. Ok? Isso era comum na época. Então, na realidade, irmãos, isso é uma coisa, é uma gentileza do dono da casa para com o seu visitante. E Yeshua chegou na casa de um homem, ele não fez isso para Yeshua, ele chegou uma mulher, foi aos pés de Yeshua, começou a chorar, ela tirou o véu e pegou os cabelos e começou a enxugar os pés de Yeshua. Aí o camarada, o anfitrião, pensou assim, ele não sabe que essa mulher é uma pecadora, ela é uma prostituta. Ele falou assim, olha, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar as mãos, você não me deu óleo para ungir minha cabeça, essa mulher está fazendo tudo isso aqui para mim, ela está chorando de arrependimento, e com os seus cabelos lavando os meus pés e me enxugando, e você não fez isso. Irmãos, no judaísmo, irmãos, o cabelo de uma mulher é um negócio sagrado. Aquela mulher fez uma coisa que mulher nenhuma podia fazer, ela descobriu a cabeça e usou os seus cabelos para enxugar os pés de Yeshua. Você entendeu o tamanho da atitude daquela mulher? Você entendeu o que ela fez? Por isso, irmãos, é muito importante nós entendermos isso aqui. Tem alguma pergunta? Vamos continuar então? Nós já sabemos para que ele serve. Aí Êxodo 30:30 diz assim: também ungirás a Aharon e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Neste caso, quando uma pessoa é separada para o sacerdócio e o azeite é jogado sobre a sua cabeça, este azeite, este óleo de unção aqui, essa pessoa ela é santificada. E o que acontece? Arão vai se tornar agora o Cohen Agadol, através daquela unção. Toda vez, irmãos, que o óleo é derramado na cabeça de alguém, há uma mudança de nível, de status espiritual daquela pessoa. Por isso, antes de ungir alguém, o que eu tenho que fazer? Conversar com a pessoa, saber daquela pessoa como é que a vida dela está, e se ela está pronta para sair de onde ela está e subir o seu nível. Nós não podemos pegar e sair derramando óleo, azeite na cabeça de qualquer um. Dependendo da unção que você fizer, você pode matar aquela pessoa. Como assim, Rabino? Como é que a gente mata uma pessoa? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, um dos irmãos aqui, vou pegar o Ramon, chamar o Ramon e falar assim: vou te ungir para ser Shaliach, é o enviado, é a pessoa que tem todos os ministérios dentro do ministério dele. Se eu fizer isso com ele hoje, primeiro ele não vai conseguir repercutir aquilo que a unção diz respeito a ele, e segundo, que as trevas vão vir para cima dele. Essa foi ungido, agora o nível de ataque é diferente. Vocês entenderam isso?
Então eu não posso, em sã consciência, fazer isso com qualquer pessoa, sem que a pessoa esteja de acordo. Perguntar para ele: você está pronto para assumir isso? Você está pronto para carregar dentro de você mais 4 ministérios? Porque ele já sabia, vai carregar os outros 4: profeta, pastor, evangelista e mestre. Porque ele já sabia, é o que a gente conhece como apóstolo. Você está pronto para fazer isso? Os irmãos estão entendendo? Isso é feito de forma pública. Isso é feito na presença de todo mundo. Por quê? Porque tem que haver concordância do corpo para confirmar aquilo que aquela pessoa está recebendo. Você vê que Davi foi ungido no meio de sua família. Ele não estava sozinho, escondido com Samuel. Samuel falou: vou te ungir agora, depois eu aviso o pessoal que eu te ungi. Tem que ter testemunhas. Você está entendendo isso? Então tudo isso aqui, irmãos, requer uma ação diferenciada da nossa parte. Não dá para a gente fazer a coisa de forma irresponsável. Ok? Perguntas? Então vamos continuar. Microfone. Liga. Abel, a minha dúvida eu fui batizado, no tanque batismal. Me senti muito bem, senti a presença do Espírito Santo. E como foi dito na palavra, o correto é nas águas correntes. A necessidade de fazer um novo batismo, isso é necessário? Então, meu irmão, quem vai responder essa pergunta é você. Porque se você acha que aquilo foi correto e que aquilo foi suficiente para a sua vida, nós não vamos fazer mais nada. Mas se você parar para pensar, analisar na Bíblia e falar assim: olha, eu vi que eu fiz algo que não estava completamente correto, eu quero fazer o correto, aí nós fazemos. Mas a necessidade é você que vai determinar. Eu não posso falar por você, eu posso ensinar como é o certo. Se não foi feito o certo, tem que haver uma necessidade do coração da pessoa. Havendo a necessidade, o que nós vamos fazer? Vamos agendar e vamos fazer a imersão. Ok? Obviamente nós vamos fazer uma preparação para aqueles que querem, tá? Aqueles que querem fazer uma imersão, nós temos que preparar para você entender o que você está fazendo, ok? E depois nós vamos fazer isso aí com certeza. Mais uma pergunta? Então, aproveitando a pergunta do meu irmão, eu fui batizado na igreja católica. Foi igual você disse, os pinguinhos da cabeça. E concluindo o que o senhor falou, eu sempre senti algo que estava faltando. Senti a presença, apesar de ter 13 anos na época, 13, 14, e eu não senti a presença, sempre foi mais cerimônia do que de fato espiritual, sabe? E no caso, eu necessito desse batismo, dessa imersão verdadeira, Em nome de Jesus. Vamos fazer. Então aqui já temos um candidato. Depois, se aparecerem mais, por favor, manifestem-se para a gente poder marcar, né? E quem sabe logo depois de Purim, nós fazemos essa imersão em nome de Yeshua. Percebe? Vamos continuar então. Êxodo capítulo 30, do 34 ao 37, nós vamos falar agora das especiarias aromáticas. O estoraque, o nicho, o gálbano. Essas especiarias aromáticas vêm incenso puro de igual peso. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o eterno.
Presta atenção nisso, por favor. Porque o incenso no livro de Apocalipse está ligado com o quê? Com as orações dos santos. Então, isso aqui vai falar sobre a nossa oração. Então, nós temos aqui o estoraque. Eu vou falar rapidinho, irmãos, do que tinha na forma. O estoraque, nataf, que era uma planta do bálsamo, e alguns conhecem isso também como uma goma, tá? Mas era algo já ligado com o bálsamo, né? Tem a onixa, que eles chamam também de unha, que tinha uma fragrância diferenciada, tá? E o pessoal acha que isso aqui tem um cheiro adocicado. Depois tem o gálbano, que é a levoná, que é uma goma resinosa de uma árvore chamada boswellia, né? E ela tem um gosto amargo e nauseante. Então, o que tem que ter a nossa oração? A nossa oração tem que ter essas três coisas, tá? Ela tem que ter uma forma, digamos assim, em que a gente vai orar e vai ter um cheiro doce, vai ter o amargo e vai ter aquilo que vai fazer com que quando o incenso é queimado, ele ficava branco, representando a pureza. A nossa oração, ela tem que ter kavaná correta, pureza de coração. Ela vai ter momentos doces? Vai. Nós vamos ter momentos de louvor, mas nós vamos ter momentos também que a nossa oração vai ser aquela coisa pesada, aquela coisa que você fala assim: misericórdia, Senhor, o Senhor precisa me ouvir. Por quê? Porque ela é a parte, digamos assim, a parte mais amarga da nossa vida, que é aquela coisa que nós precisamos de uma mudança do Senhor na vida da pessoa pela qual nós estamos intercedendo, ou na nossa própria. Então a oração aqui, ela tem que ter esses três componentes. Os irmãos entenderam? E a oração não é para nós. O incenso era feito para o eterno. Então a nossa oração precisa ser para o eterno. Você vai falar assim: mas como assim, Rabino? Ela tem que sair das profundezas da nossa alma para o eterno. Ela não pode ser negócio assim, caiu, foi embora. A oração é um momento de encontro. Não é um momento em que você passa e fala oi. É um momento de encontro, um momento que você para, eu paro e falo assim: Senhor, vamos conversar agora. Precisamos ter um bate-papo. E eu começo o bate-papo comigo. Eu falo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu quero entrar na tua presença santificado. Perdoa os meus pecados, as minhas faltas. Eu começo assim, e depois eu começo a louvar o nome do Senhor, agradecer a Ele por tudo. Se nós estamos aqui vivos com saúde, é porque o Senhor fez o que comigo e com você? Nos abençoou, nos deu mais um dia para vivermos. Falta alguma coisa para você? Isso significa que o Senhor está sendo fiel com as nossas vidas. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo o mesmo. Ele é fiel e Ele vai fazer coisas tremendas na nossa vida, vai continuar. E aí, a oração, ela faz com que eu e você possamos entrar na presença do Senhor com gratidão e com o espírito quebrantado. Você lembra do fariseu e do publicano que foram orar? Que a brincadeira já fala. Um chegou e falou assim: Senhor, eu faço isso, aquilo, dou meu dízimo, dou esmola, faço aquilo, outro, tal. Ouve a minha oração, não sou como esse publicano aí.
esse cara aí, ó, um pecador. E o outro já falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti. Aí a pergunta diz: qual dos dois saiu da presença do Eterno justificado? O arrogantão ou o humilde? Os irmãos entenderam isso? Então, a kavaná, a intenção de coração, ela é fundamental para que a nossa oração chegue na presença do Senhor e possa voltar com a resposta, com o resultado. A resposta é o resultado que nós precisamos. Ok? Eu vou mudar de assunto. Tem alguma pergunta? Eu queria só colocar um pouquinho sobre a oração, porque o incenso ele vai ser queimado no santo lugar, né, no altar de incenso. Só que tem uma parte desse incenso que ele é moído. O sacerdote pega uma pá, leva para o Santo dos Santos, e ali ele põe brasa, e essa fumaça traz a presença do Eterno, né? Então, assim, tem dois tipos de oração: o que eu só chego até o santo lugar, e tem a minha oração que é moída, né? Que é aquela oração que você consegue penetrar o santo dos santos. Ali não tem tempo, não tem mais nada, né? Ali você está diante da presença do Eterno, né? Porque é através do incenso que a presença do Eterno vai vir, né? Através dessa fumaça, né? Então, é dois tipos de orações. Quer dizer, tem a do ato, que é essa que você falou, que é corrido. Oi, Senhor, tudo bem? Estou precisando disso. Senhor, tá tudo bem? Tchau. Tem a do santo lugar, você vai queimar o incenso ali, é um tempinho mais demorado. Mas tem a do santo dos santos, né? Ali já é uma oração moída, né? Você já passou, já houve um clamor, aflição, mas aí você agora começa a penetrar no Santos dos Santos, né? E aí, você já não começa mais a sentir dor. Você começa a louvar e adorar. É verdade. Uma pergunta, irmãos? Rabino, então esse processo do incenso, que ele é queimado, vamos dizer assim, para que suba, ele pode ser realizado de forma doméstica ou tem que ser sempre no tabernáculo ou no centro, vamos dizer assim, da casa do pai, ou coisa parecida sobre isso, assim, para que Então, venhamos ter uma aproximação melhor com Deus, assim. a Torá responde isso. Ela diz que a gente não pode usar isso para o nosso benefício. Só para... Entendeu? E isso é uma coisa interessante, porque como é que a presença do Eterno vem? Quando nós estamos em unidade. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem em unidade, porque ali Ele ordena a bênção e a vida. Entendeu? Então você imagina que quando nós estamos juntos, nós começamos a orar. Por isso que eu disse para os irmãos que quando nós nos reunimos aqui às terças-feiras para fazer o nosso serviço de oração, a importância desse momento, que nós estamos aqui juntos, clamando pelas mesmas coisas, toda semana. E aí eu pergunto assim: tem alguém que tem alguma necessidade diferente? O que nós fazemos? Oramos por essa necessidade, juntos. Então, quando a gente está junto e começa a fazer isso, isso sobe e vai para a presença do Senhor. Lógico que nós temos que ter o nosso momento particular, tem que ter, mas o ápice disso é quando nós estamos juntos. Entendeu? Então, quando você reúne, por exemplo, 10 homens e começa a orar, o que acontece? A presença vem. Quando nós estamos aqui, por exemplo, e nós começamos a clamar ao Senhor, a orar, a buscar a face dele, o que acontece? A presença vem. Quando nós estamos com o nosso coração puro, irmãos, aí não é mais religião, não é mais nada.
aí é a presença. E todas as vezes que a presença de Yeshua chegou em algum lugar, um milagre aconteceu. Toda vez que a gente sai de casa e vem aqui para a congregação, nós estamos sujeitos a receber um milagre. Porque aqui é o lugar onde o Senhor se manifesta no grupo, no corpo. Entendeu? Por isso que é lindo quando nós estamos juntos. Ok? Mais alguma coisa? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de chamado ministerial. Êxodo 31:2. Eis que eu tenho chamado por nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. Presta atenção agora nisso. Segundo o Midrash, esse é um menino de 13 anos. Era um menino de 13 anos. Fez bar mitzvah, está se tornando adulto, e o Eterno falou assim: eu quero você, Betsalel, para você ser o homem que vai construir o tabernáculo. Você vai ter um assistente chamado Aholiab, mas você vai ser o cabeça. Agora, eu queria mostrar umas coisas para vocês aqui. A primeira coisa, Rabino Shaul diz que o Eterno chama as coisas, aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que um menino de 13 anos entende de metalurgia, de costura, entende de projeto? O que ele entende disso tudo? Nada. A pergunta é: como Betsalel fez para construir o tabernáculo? Eu quero te mostrar uma coisa muito linda que tem aqui na Torá. Eu só quero mostrar para você primeiro que ele é da tribo de Yehudá, da tribo dos reis. O tabernáculo tinha que ser construído por alguém da tribo dos reis. Por quê? Porque o tabernáculo seria a habitação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aí depois eu vou te mostrar um outro aspecto aqui. Por isso que a Torá é muito linda, irmãos. Os princípios estão todos aqui. E aí, nós temos uma coisa bacana aqui, que ele é chamado pelo nome. Todos que são chamados pelo Senhor são convocados pelo seu próprio nome. Vai ter um assim: menino, é você. Não. O dia que eu recebi o chamado para o ministério, eu ouvi uma voz que falou meu nome. Ele disse assim: eu estou te chamando hoje, te separando para a minha obra. Eu só não caí de costas porque eu estava de joelho. Porque o impacto é grande. Então, se você abrir o livro do profeta Jeremias, está escrito que esse chamado pelo nome já tinha sido feito anteriormente, antes da concepção, lá na eternidade. Betsalel era uma alma que tinha sido preparada pelo Eterno, para que quando ele descesse na terra, ele fosse então o artífice, aquele que iria executar a obra do tabernáculo. Você entendeu? Vou explicar de novo. Você é uma alma que estava na eternidade, e quando você desceu, o Senhor colocou algo nas suas mãos para você fazer, até o momento que ele gira e fala assim: agora eu vou te dar outra coisa, para você continuar crescendo diante de mim. Betsalel vai ter uma coisa que nós chamamos aqui de upgrade.
ele vai ter um melhoramento na vida e no chamado dele. Então, nós somos chamados e capacitados para fazer certas coisas, e depois o Senhor acrescenta outras ferramentas para que nós possamos fazer coisas diferenciadas. Está claro isso, irmãos? Eu estou falando isso porque eu estou dizendo que na sua vida você foi chamado para fazer algo, o Senhor te capacitou, Ele te deu um dom natural para você fazer aquilo, mas Ele pode melhorar aquilo que você já tem. Em alguns casos, Ele te dá uma outra coisa completamente diferente, maior do que aquela que você tinha. Ok? Então vamos lá. Êxodo 31:3 diz assim, falando de Beit-Salel: e o enchi do Espírito de Elohim, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o lavor. Irmãos, aqui nós temos uma palavra que é Malé Ruach Elohim, a plenitude do Espírito de Elohim. E esse é um versículo que é complicado, porque a plenitude é algo muito grande. E aí, nós vamos ter uma coisa, o seguinte, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, não só para dar a sabedoria, o entendimento e a ciência em todo o lavor, porque uma coisa é você conhecer, outra é você executar. Por isso, pessoal, quando vai para a faculdade, sai da faculdade e diz assim: já sei fazer. A minha esposa, o pai dela era mestre de obras. Aí o pai dela contava para a gente um caso de um engenheiro, né, que foi fazer uma obra, e ele está lá comandando os peões e tal, mandando o pessoal fazer a obra, construir o prédio. Aí o seu Walter, que era o mestre de obras, falou assim: doutor, não faz assim não, que não vai dar certo. Eu saí da faculdade porque eu fiz isso e aquilo, vou fazer assim, porque na faculdade eu aprendi, vai dar certo. Beleza, doutor? Uma semana depois, o pessoal chega para ele e fala assim: doutor, está acontecendo assim, assim, assim na obra, deu tudo errado. Eu falo: como que deu errado? Na faculdade eu aprendi que tinha que fazer assim. Aí ele manda chamar quem? O mestre de obras. Ele falou assim: ó, eu avisei o senhor que ia dar errado, agora eu vou consertar o seu erro, mas é só para o senhor aprender uma coisa: tem coisa que na teoria é de um jeito e na prática é de outro. Os irmãos entenderam? Então, o que o Espírito Santo teve que fazer? Dá para Beit-Salel a teoria e a prática, sem ele nunca ter feito nada. Eu queria que você parasse para pensar nisso agora, isso é uma coisa muito interessante. E aí ele vai dar para ele, em primeiro lugar, eu vou falar só sobre isso aqui, que é Chokhmah. Significa ser sábio, agir sabiamente. Isso fala de algo sobrenatural que vem sobre a pessoa, para ela poder utilizar os meios que ela já tem, de coisas que nunca foram pensadas. Ok? E aí, irmãos, eu gostaria que você pudesse entender uma coisa: o Espírito Santo, ele é capaz de te dar Chokhmah, para você fazer uma coisa na sua área que nunca ninguém fez, nunca ninguém pensou. Mas o Ruach, quando chegar em você, fala assim: eu vou te colocar agora Chokhmah, você vai receber isso agora, e você vai fazer uma coisa nova. É possível? Lógico que é. Mas aí depende do seguinte: eu quero pagar o preço disso aqui? Eu quero pegar isso aqui e falar assim: eu vou fazer, e o Espírito vai me dar Chokhmah, mas eu vou pagar o preço para isso aqui poder acontecer, porque isso exige que você tenha mais conhecimento. Onde é que o Espírito vai trabalhar? Naquilo que você sabe.
Nesse caso aqui, vai precisar de uma coisa diferenciada. Por quê? Porque Bezalel é só uma criança. E aí, irmãos, eu vou já fazer a aplicação disso aqui. Aqui vai acontecer uma coisa que acho que todos nós sonhamos. Você põe a mão nele e Bezalel vê tudo que Moshe viu. Você entendeu o que eu falei ou não? Então eu vou voltar um pouco aqui para você entender. Moshe viu um tabernáculo montado na eternidade. Ele viu móvel por móvel separado. E ele recebeu do Eterno o conhecimento para executar aquela obra. Ou seja, como que faz para fabricar e depois para montar. Porque fabricar é uma coisa, montar é outra. Você não lê manual de instrução, não, né? Compra um negócio e não lê o manual de instrução para tu ver quanto você vai apanhar para fazer isso aí. Com o manual de instrução às vezes é difícil. O que Bezalel recebeu? O manual de instrução todos na cabeça dele, de forma visual. Bezalel viu o tabernáculo. Ele sabia como que tinha que fazer. Vocês entenderam, irmãos, que houve uma transferência de um conhecimento que Moshe recebeu no céu, a nível de imagem. E Bezalel viu tudo, e Bezalel, então, na hora que o pessoal estava fazendo, ele dizia assim: faça assim, porque assim o Senhor mostrou para Moshe Rabbeinu. Faça assim, porque vai ter que ficar desse jeito. Tanto que, quando o tabernáculo está pronto, montado, o Senhor vem e fala assim: é isso mesmo, ficou do jeito que está lá. Os irmãos estão entendendo isso? Então eu queria te mostrar uma coisa. É possível que nós hoje oremos e peçamos ao Espírito Santo, dizemos assim: Senhor, eu quero fazer uma coisa na minha área que ninguém fez, eu quero fazer. E aí você ora e fala assim: Senhor, me dá essa rohma, e vai vir sobre você. E aí o que vai acontecer com o Bezalel? Ele vai ensinar as outras pessoas a fazerem. Você vai ver que até as roupas dos sacerdotes eles vão fazer, do Cohen Agadol, do sumo sacerdote. Ele vai ensinar as mulheres a costurarem. Menino de 13 anos, me ajuda aqui, irmãos. Está ficando cada vez mais complicado o negócio aqui. Tudo isso, irmãos, porque o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, veio sobre ele. Antes do Espírito vir, ele foi separado pelo Eterno para fazer aquela obra. Quando o Senhor chama alguém para fazer uma obra, ele capacita, ele entrega as ferramentas para aquela pessoa. Você quer ser bom naquilo que você faz? Ninguém quer? Misericórdia. Eu estou fazendo uma pergunta, não estou vendo ninguém responder aqui. O pessoal, quando estiver assistindo um vídeo no YouTube, eles vão falar assim: poxa, mas esse povo não fala, não. Eles não reagem, eles estão reagindo aqui, tá, gente? Fica tranquilo. Se você quer ser o melhor naquilo que você faz, prepare-se, tenha o conhecimento necessário e permita que o Espírito Santo amplie isso e leve isso para um outro patamar, porque aí você vai ser usado de uma forma completamente diferente. Os irmãos entenderam isso? Por exemplo, quem que eu posso usar aqui de exemplo? Vou usar uma coisa que para mim é mais fácil. Vou usar a Daiane aqui, ela cozinha, né? Hoje em dia todo mundo já sabe fazer tudo, não é verdade? Tem uma coisa nova, inédita na culinária,
Muito difícil, né? Então, se você orar e falar assim: Senhor, eu quero uma coisa inédita, eu quero que algo que já exista na culinária eu possa fazer de uma forma que nunca ninguém fez. Você vai fazer e vai virar professora, porque quem cria tem a patente, tem o conhecimento, o jeito de fazer e vira professor. Não é isso, irmãos? Não é assim que acontece, irmão? Então, qual é a nossa oração? Eu sempre peço para o Senhor: Pai, eu quero coisa inédita. Eu quero coisa inédita. E o Senhor tem nos dado só coisa inédita. Por isso, irmãos, eu tenho que entender a Torá. Que se o Senhor deu para um menino de 13 anos, e olha que ele não pediu, ele foi escolhido para isso. Se eu pedir, será que não vai dar? Eu não diria que é possível, eu diria que é certo. Porque Yeshua disse que se um filho pedir peixe, ele vai dar um escorpião. E o Senhor, sendo Pai, você acha que Ele não vai dar as dádivas deles para nós? Com certeza vai. Por isso, nós precisamos estar prontos para receber e saber o seguinte: onde eu quero chegar. Lembrando sempre de um detalhe que é importantíssimo: quem me deu aquilo que eu recebi? Eu estudei, eu fiz doutorado, eu fiz isso, aquilo, outro. Coitado, eu só cheguei onde cheguei hoje porque o Espírito Santo me conduziu até aqui. Você entendeu o recado? Nós vamos chegar, vocês vão chegar mais alto, com certeza vão, mas lembre-se, deem a glória para quem fez de fato aquilo que você recebeu. Porque ele vai pegar, vai fazer a coisa, vai entregar na tua mão e falar assim: faz assim. Você vai ver o negócio, vai fazer, e aí vai falar assim: puxa, o Ramon pode receber do Espírito Santo uma nova técnica para cortar o cabelo. Como assim, Rabino? Já não tem muitas técnicas no mundo? Tem, mas o Espírito Santo deve ter guardado algumas coisas e fala assim: Ramon, eu vou dar para você técnicas novas para você cortar o cabelo. E aí o salão do Ramon, que já não está vazio, né, que já tem muito cliente, vai ser assim, vai ter lista de espera para atender, né, o Ramon poder cortar cabelo. Eu não sei depois se ele vai conseguir me atender, né? Sim. Depois fica famoso, né? Aí fala assim: é só Rabino. Vocês entenderam isso? É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Nós precisamos procurar essa forma, essa sabedoria, porque o Eterno deu para Salomão isso, e Salomão fez coisas assim inacreditáveis. Alguma coisa a ser dita? Alguma pergunta? Só queria colocar aqui também o nome dele, né? Significa na sombra do Eterno. Quer dizer, é tudo que a gente quer na vida, né? Você ficar na sombra do Eterno, você não precisa mais nada, né? Então, assim, que a gente pudesse tomar posse desse nome: Senhor, que eu seja como Betsael, na sombra do Eterno, né? E outra coisa, que nós já temos a mente do Messias. Paulo fala isso, né? Nós temos a mente do Messias. Então, que a gente tome posse dessa mente para criar coisas novas, né? A gente estava vendo um programa ontem do senhor que tinha um mercadinho, né? E aí ele tinha um mercadinho e as pessoas iam até ele, o mercadinho, ele pegava as coisinhas que a pessoa queria, né? E aí ele resolveu que, ele teve uma ideia. Teve uma ideia. Não, eu vou pôr tudo nas prateleiras para as pessoas pegarem o produto que ela quer. Que aí ela pode escolher, pode olhar o que está mais barato, mais caro. E colocou um nome mais estranho no nome da venda, da mercearia dele. Aí todo mundo perguntava: que nome é esse? E aí ele repetiu o nome, para quê? Para a pessoa fixar o nome da mercearia dele. E hoje os supermercados é
o modelo de que ele criou há tantos anos atrás, é o que a gente usa hoje. E espalhou pelo mundo inteiro. Olha só a ideia. Uma ideia que ele teve na hora, né? Exatamente. E o nome dele ficou espalhado. Tem vários nomes desse supermercado dele Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, porque o nome ficou famoso. Ele pôs um nome, uma coisa até mais difícil de ler, né? Super difícil, mas ele fazia questão de perguntar, nossa, o que está escrito ali? O que significa? Para a pessoa fixar. Olha que foi uma coisa, né? Nada eterno para ele. Além da ideia, ele teve o marketing. Ele teve uma ideia de criar um sistema novo e foi marqueteiro dele mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos, o que nós podemos fazer? É isso que eu gostaria que os irmãos pudessem ter em mente agora. Nós temos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo mora em nós. Mas nós precisamos, em determinados momentos da vida, falar assim: eu quero fazer, eu preciso, eu estou com o meu coração ardendo para mim fazer isso. Eu vou para os pés do Senhor e vou clamar a Ele para que Ele faça isso na minha vida. Percebe? Mudar de assunto. Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para saibais que eu sou o Eterno que vos santifica. Irmãos, Shabat, não precisava nem falar de Shabat. A palavra aqui, sinal em hebraico, é ot, que significa sinal, marca, indício, milagre, sinal miraculoso. Irmãos, o Shabat, ele é um milagre. Guardar o Shabat é um milagre. O mundo inteiro diz assim: não, vamos guardar o domingate. Não fui eu que inventei agora o domingate, né? Eu já peguei o negócio aqui, tá vendo? Já inventei o negócio aqui. Mas a Torá diz que é para guardar o Shabat. O Shabat está onde? Na criação. Adão, ele foi criado no 6º dia. A primeira coisa que Adão fez foi o quê? Guardar o Shabat. Depois ele foi trabalhar. Vocês estão entendendo? Olha só como o Shabat ele é importante, porque ele é um milagre entre nós e o Eterno. Enquanto eu e você guardarmos o Shabat, que é o que os irmãos estão fazendo aqui, o Senhor vai nos santificar e vai trazer a bênção que nós necessitamos. Por quê? Porque a obediência dispara a bênção. Tem gente que fala assim: porque nós precisamos quebrar a maldição. A questão não é quebrar a maldição, a questão é começar a obedecer. A maldição vem através da desobediência. Para mim reverter maldição, então eu tenho que obedecer. É simples assim. Agora, óbvio que existem coisas que precisam ser quebradas. Mas quando a gente para obedecer, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Por exemplo, a questão financeira. Questão financeira, como é que a gente faz? Obedece. Eu vou orar para o Senhor poder quebrar essa maldição na sua vida. Não, eu tenho que orar para o Espírito Santo te obedecer, para você obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo te fazer obedecer. É simples assim. Eu não tenho que ficar: Senhor, o que eu faço agora? Obedece, meu filho. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Eu preciso ser curado. Mas como é que está o seu padrão de vida? E a sua alimentação? Você está dormindo? Porque tem coisa, irmãos, que a culpa é nossa.
Tem coisa, tem gente que fala, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Tem coisa que não é não, tem coisa que nós é que erramos e jogamos a culpa nele. Virou até piada, exatamente. Então por quê? Porque nós também achamos que nós podemos fazer coisas do jeito que nós queremos. Outra coisa, irmãos, é a gente pegar e entender que o Shabat é para que eu continue tendo uma vida boa. Porque o verso 14 diz assim: portanto guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque aquele que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo. Irmãos, o camarada que não quer guardar Shabat, a mulher que não quer guardar Shabat, vai acontecer o quê? Morte espiritual. Morte espiritual, irmãos. Aquela alma, ela começa a se desconectar do Senhor e do povo de Israel. Por quê? Porque o coração da fé de Israel está onde? No Shabat. O que nós estamos fazendo aqui? Tem milhões de judeus fazendo a mesma coisa ao redor do mundo. Você imagina milhões de pessoas reunidas como nós aqui, fazendo a mesma coisa, sendo abençoadas assim como nós estamos sendo agora. Tem coisa melhor do que essa? Não tem. Por isso que Shabat, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos só obedecer e deixar o Senhor fazer. Tá? Tem muitas histórias sobre o Shabat, sobre gente que não cumpriu o Shabat, que passou a cumprir, mas eu vou me dar o direito de não contar essas coisas para vocês agora, porque eu quero terminar falando sobre as 2 tábuas do testemunho, que foram entregues a Moshe. Tudo isso está acontecendo e Moshe está onde? Ele está no céu recebendo toda essa palavra. Tá? Agora, vai dizer assim, Êxodo 31, 18: e deu a Moshe, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Elohim. Vocês assistiram o vídeo que eu postei? Quem é o dedo de Elohim? O Espírito Santo. Muito bem. Quem é que escreveu nas tábuas? Segundo a palavra, quem escreveu foi o Espírito Santo. Ok? Os irmãos entenderam isso? Eu queria que você prestasse atenção agora para aquilo que eu vou te falar aqui. Se foi o Espírito Santo quem escreveu e inspirou essa palavra, ele é que precisa aplicar essa palavra no meu coração. Os irmãos estão entendendo isso? Então, qual é o papel hoje do Espírito Santo aqui entre nós? Além de convencer do pecado, da justiça e do juízo, de uma pessoa arrependida, tal, é pegar essa palavra e aplicar no meu coração. Por exemplo, eu estou falando de várias coisas para você aqui, mas o Espírito Santo pegou uma palavra, já colocou no seu coração e você disse assim: isso aqui eu vou ter que fazer. Não sou eu que vou determinar, é Ele. Ele é que pega a palavra e joga, e vai lá e trabalha no seu coração e diz assim: ó, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Para cada um tem um nível de revelação diferenciado. E quando o Espírito Santo fala assim: põe a mão nisso aqui, você pode colocar de olho fechado, não é que vai dar certo, já deu certo. Você entendeu? Porque foi Ele que mandou você colocar a mão. Aí nós temos níveis diferentes de comunhão, de homens e mulheres que fizeram as coisas acontecer. Você pega a nação de Israel hoje,
E você vê o que os nossos irmãos fizeram com aquela nação, o grau de progresso que chegou. Por quê? Porque o Espírito Santo foi lá e falou assim: faz isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Você sabe que Bill Gates é judeu, o dono da Microsoft. Na época eu trabalhava com computadores, era o PCXP e tinha o 386 e o 486. Nessa época, o Bill Gates abriu um escritório da Microsoft em Tel Aviv. Ele comprou um prédio. Ele chamou os melhores engenheiros da computação, de software, de Israel e falou assim: ó, toma aqui, melhora isso aqui. O Windows começou a melhorar de uma forma absurda, até no que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque ele colocou na mão dos meninos judeus. Tinha muito judeu ortodoxo ali no meio. Isso a gente não sabe, né? E sabia que tem muito judeu ortodoxo que é programador? Eles colocam a mão lá para fazer. Mas onde é que eles vão buscar o conhecimento? Na Torá. Eles leem o Talmud, as várias ferramentas que tem, e de lá eles tiram o conhecimento. Rabino, mas como é que pode isso? Isso são segredos, irmãos, que tem dentro do judaísmo. Um dia, se o Hakadosh Baruch Hu permitir, eu vou começar a abrir umas coisas para vocês aqui. Mas tem muitos segredos que precisam ser trazidos. Mas nós temos que estar prontos para a gente pegar isso. Continuando, Êxodo 32:1. Mas vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moshe, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Misericórdia. Moshe estava pronto para descer com as tábuas. O povo não teve paciência. Nós queremos deuses que sejam visíveis. Como é que se chama isso? O culto ao meu modo. Eu acho que é assim. Então vou lá e faz para mim um Deus para eu poder adorar. E olha que o Eterno já tinha proibido a idolatria. E eles agora pedem deuses. E olha que interessante, eles vão em quem? Em Arão. Quem é Arão? É o irmão de Moshe que vai se tornar o Cohen Gadol. Eles vão nele, porque ele é o religioso. Eles vão nele para falar assim: faz para nós deuses. Arão, então, nesse momento, irmãos, ele dá uma balançada. E ele fala assim: como é que a gente vai fazer isso? Vocês têm ouro por aí? Presta atenção. Ele vai pedir ouro para o povo. E o povo começa a trazer ouro. Aí ele toma com as mãos. E Êxodo 32:4 trabalhou o ouro com o buril, fez um bezerro de fundição. Então disse: este é o teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha a declaração que sai da boca de Arão. No momento de fraqueza, óbvio. Mas preste atenção no que esse homem falou. Você lembra quem fez as primeiras pragas caírem sobre o Egito? Alguém lembra? Arão. O Senhor usou ele. E agora, esse homem está fazendo um bezerro de ouro para Israel poder adorar. Para o povo que está no deserto poder adorar. E estou mostrando isso para os irmãos, para vocês terem a noção da quantidade de coisas que esse povo deve ter dito
para ele ceder. E aí nós temos duas coisas interessantes. O líder que sabe o que está fazendo, ele não cede à pressão de outros, porque aqui não foi uma sugestão, aqui foi pressão. Ah, porque você tem que fazer isso. Eu estou no controle. Aharon devia ter dito: eu estou no controle, vou esperar Moshe chegar. Ah, porque você fala: eu posso fazer sim, e eu vou fazer sim, vocês fiquem quietos. Um verdadeiro líder diria isso. E não tem que ser aqui, irmãos, politicamente correto, não. Não tem que ser, não. Porque se a pessoa não for firme, ela coloca a perder a vida do povo, que é o que vai acontecer, e o ministério dele. Quase vai matar Aharon por causa disso aqui. Se fosse Moshe ir lá interceder, tinha morrido. E ó, que ele era um homem bom, um servo do Eterno. Mas nesse momento ele cometeu um pecado que pela Torá é punido com a morte. Os irmãos entenderam isso? Então, se você quer ser um bom líder, lembre-se, uma das características de um líder é no momento de crise ele ter firmeza. E eu, quando falo líder, eu não estou falando só da congregação, eu estou falando no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Vai ter um momento que você vai ter que chamar o pessoal à responsabilidade e dizer assim: para porque eu tenho a solução, calma aí que nós vamos resolver. Firmeza, não deixa os outros levarem, você tem que ser firme. E aí, irmãos, ele diz para o pessoal: olha, isso aqui são os teus deuses, ó Israel. E no verso 5 ele diz assim: Aharon, vendo isso, ele ficou com altar diante dele, e apregou Aharon e disse: amanhã será festa ao Eterno. Nós lembramos aqui de um homem que mudou os dias das festas de Israel. Quem foi? Pode falar da vez no microfone aí. O que ele fez? Jeroboão, mudou o dia de festa, que era no 7º, ele pôs para o 8º mês, e ele não deixou o povo subir a Jerusalém para adorar, colocou um ídolo em Betel. Ele falou: não, vocês vão adorar aqui, não em Jerusalém. Os irmãos entenderam o que está acontecendo aqui? Aharon quer estabelecer uma festa que não existe, baseada na idolatria. E aí nós entendemos, irmãos, por que na igreja tem tanta festa pagã? Porque cederam à pressão. Não pode ceder à pressão. Ah, vamos fazer isso aqui, peraí, a Bíblia me permite fazer? Não, então não vou fazer. Ah, mas se não fizer, eu vou embora. A porta da rua é aquela ali. Pode ir. Tem gente que tem medo de perder. Vamos entender? Tem gente que tem medo de perder. Ah, não posso perder gente aqui. Você prefere então ver o juízo do Eterno sobre sua vida? E nós estamos falando de uma desobediência terrível. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui. Eu quero que alguém dê uma opinião nesse versículo. Presta atenção no que eu vou ler. É o verso 6 do capítulo 32. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar. Alguém pode falar para mim se o que está aqui é estranho? O que salta aos olhos aqui? Não. O que é, irmãos? Não. Irmãos, vocês levantaram de madrugada. Irmãos, já imaginou? Para pecar, o povo levanta de madrugada para fazer as coisas para o Senhor. Ai, eu não consegui levantar. Eu estou assim.
uma vontade de dormir. Misericórdia, irmãos. O povo levantou de madrugada para pecar. Eles pegaram o holocausto, eles não gastaram dinheiro. O holocausto é uma oferta completa. É um animal completo que é colocado no altar. Levaram as ofertas pacíficas e sentaram a comer e a beber. Só que, diz assim, e levantou-se a folgar. No hebraico, essa palavra folgar é tzahak. Ela significa rir, divertir-se, caçoar. Mas ela também fala da troca de carícias íntimas por casais. Vocês entenderam o que estava acontecendo lá? Diante do ídolo, eles estavam fazendo o quê? Uma orgia. Quando Moshe chegou e viu aquilo, teve que mandar matar todo mundo. O Eterno fala assim: o seu povo, está escrito em natural, o teu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu, rápido. Irmãos, para fazer o errado, junta de gente assim. Quando a gente quer fazer a coisa certa, não, você é muito cafona, você é muito exigente, mas você é muito bravo. Teve gente que passou aqui pela congregação e teve um casal, eles falaram assim: nós não vamos ficar mais aqui não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: não, aqui a gente tem que ter um compromisso muito grande. Eu falei: tá bom, vai em paz, vai com shalom. Isso significa que eles não queriam ter compromisso. Os irmãos entenderam isso? Então, irmãos, isso aqui é uma coisa terrível que a Torá está mostrando. Para pecar, a pessoa corre e vai e faz. Para o erro, ela vai e faz. Ela arruma dinheiro, ela arruma tempo, ela arruma qualquer coisa para ir fazer coisa errada. Mas é para a gente fazer as coisas para o Senhor? Não tem tempo. Não tenho dinheiro, não tenho condição. Eu não consigo ir na congregação. Presta atenção, irmãos. Eu tenho que terminar agora por causa do horário. Todas as pessoas que participaram disso morreram. Não quer ter zelo com as coisas do Senhor, não quer fazer bem feito, tem uma triste notícia para dar: a pessoa vai morrer. A pessoa desejando isso, não está escrito isso aqui, não. Porque para fazer as coisas erradas, para pecar, a pessoa tem condição. Moshe está lá recebendo as 10 palavras do Senhor, e o povo aqui embaixo pecando. Então, irmãos, em nome de Yeshua, eu quero te pedir uma coisa: vamos ter zelo para fazer as coisas do Senhor, não vamos ter cansaço para vir aqui. Eu não tenho dinheiro, vamos orar para você receber dinheiro para você vir para cá. Eu não tenho carro, vamos orar para você ganhar um carro. O que mais você precisa? É só falar que nós vamos orar, que nós vamos orar agora. Se você precisa disso, nós vamos orar agora para vir. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem que fazer bem feito. A gente tem que vir para cá com o coração alegre, pulando de alegria. Por quê? Porque nós estamos na casa do Senhor. Então, terminando essa paraxá, irmãos, esse povo todo aqui, o Senhor queria matar todos eles de uma vez e fazer de Moshe um novo povo. Aí Moshe vai para a presença do Senhor, e aqui nós vemos um verdadeiro líder em oposição a Arão. Arão vai abrir uma brecha para o povo morrer. Moshe vai interceder pelo povo para eles não morrerem. E Moshe faz uma coisa que eu não sei se a maioria de nós teria coragem para fazer. Moshe disse assim: olha, se for para o Senhor matar eles, o Senhor faz uma coisa: risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Você sabe a qual livro Moshe se referia?
ao Sefer HaHaim, ao livro das vidas. Ele falou assim: Senhor, eu vou comprometer a minha salvação, eu coloco em jogo a minha salvação pela vida desse povo. Isso é que é líder. O resto para mim, sabe, é porcaria. Por isso, irmãos, você pede que o Eterno perdoe os pecados do povo. E aí nós vamos terminar pedindo ao Senhor que nós sejamos esses líderes, que estejamos dispostos a entrar na brecha pela vida do nosso povo, a orar, a jejuar, a clamar. Se preciso fosse, nós vamos até o extremo pela vida do nosso povo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos uma família. Você sabia disso? Senhor, você vai matar toda a minha família e eu vou ficar vivo? E de mim o Senhor vai fazer um novo povo? Mas e eles? E outra coisa, Senhor, e a tua reputação? Os egípcios e os outros povos vão falar assim: ele tirou Israel do Egito, matou todo mundo, porque ele não teve condição de levar eles para a promessa. Onde é que vai a tua reputação? Nós não temos reputação, Yeshua tem. E nós vamos fazer tudo para preservar a reputação dele. Não a nossa, mas a dele. Então, em nome de Yeshua, que eu e você possamos ter condições de viver essa paraxá esta semana, entendendo que o Senhor quer de mim e de você um posicionamento para a gente poder fazer o que Ele deseja que nós façamos, mas também que Ele possa nos colocar em tal posição, e se preciso for, a gente se coloca na brecha para salvar a vida do irmão. Amém? Você que nos assistiu até agora, nós estamos nos despedindo agora em nome de Yeshua, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, Shavua Tov, Todah Rabah, Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.